Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu trago perguntas e respostas sobre o sono. Essa é a parte 1. E peço a todos que gostaram desse podcast, que gostam de um episódio ou outro, ou então de todo o canal, que compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho, colegas de estudo, pois isso garante a continuidade do projeto. Então, se você quer que esse projeto continue, levando informação de qualidade para todos, que nos ajude compartilhando esses episódios e indicando eles para seus amigos. Sempre convidando para maratonar, porque já são quase 200 episódios e realmente muita gente não está acompanhando desde o início. Então, eu aconselho fazer uma programação e ouvindo de 2 em 2 ou fazer algum outro tipo de programação para que possa captar todo esse conhecimento. Porque realmente, como eu não repito os mesmos assuntos exatamente, eu posso falar sobre o mesmo tópico, mas com enfoque diferente ou trazendo outras informações, é sempre bom a pessoa fazer essa maratona para ter realmente o conhecimento completo do que foi abordado nesse podcast. E aqueles que desejarem participar enviando críticas, dúvidas, elogios, sugestões, podem fazer isso através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003, sem contar aquele famoso convite de visitar o meu site www.adrianofreitas.com, porque nele tem bastante informações sobre os projetos que eu desenvolvo, sobre atividades profissionais, cursos, trechos de aula, palestra e muitas outras informações. Então aguardo você lá. E como eu já fiz com vários outros temas, dessa vez eu trago perguntas que chegaram pela internet, através de redes sociais ou através do e-mail, sobre o sono. E vou aqui trazer algumas respostas. Eu dividi, como são muitas perguntas sobre o sono, eu dividi em 2 partes. Essa é a parte 1. E eu vou começar falando de uma pergunta que chegou, que diz o seguinte, eu diria que é uma curiosidade, A que horas os Homo sapiens iam dormir há 150 mil anos? É possível ter certeza? Bem, antes de mais nada, certeza absoluta é difícil ter, Porque por mais que hajam estudos e por mais que hajam indícios, pesquisas já bem conclusivas e respaldadas, a gente não pode dar uma certeza absoluta sem realmente ter gravado, filmado e documentado isso na ocasião, o que era impossível, Então, a gente pode sim ter pistas, pode ter provas robustas, mas não significa que se trata de uma certeza 100% ou que valha para todos os indivíduos de todas as regiões, porque é muito comum as espécies terem etapas de desenvolvimento distintas ou hábitos distintos em regiões distintas. Então, não é só uma questão cultural, não é só uma questão etária, é uma questão também de região geográfica, porque em algumas regiões você pode ter fatores climáticos ou fatores ambientais que interferem nesse processo. Então, por isso, a gente não pode traçar aqui um comportamento padrão para todos os homens nessa época, Porque isso depende realmente até de, como eu falei, de fatores geográficos. Mas, assim, falando de uma forma bem geral, bem superficial, o que eu poderia trazer de informação sobre isso é que o ser humano ele se desenvolveu, e isso é uma característica que hoje não está se mostrando tão necessária, mas que está presente nos dias de hoje em função justamente da evolução humana, que é a preparação do nosso corpo, do nosso cérebro para o sono, e isso atrelado à luminosidade. Eu já falei sobre isso. O nosso organismo, ele promove a liberação de melatonina, de outros hormônios ou outras substâncias que preparam o nosso organismo
para o sono, para poder ter as restaurações que ele precisa fazer no nosso organismo, para que o cérebro possa passar por todas as etapas do sono, consolidar memórias. Então, todo esse procedimento depende de hormônios e substâncias que são liberadas mediante a chegada da hora do sono, reconhecimento dessa hora. E isso se dá por questões inatas, que é o que eu já falei também, né? Tem pessoas que são matutinos, outros vespertinos, então vai depender desse fator mesmo, inato de cada um, mas ele depende também da luminosidade. Então, uma questão evolutiva do ser humano é reconhecer a hora de dormir, de se recolher, a partir da queda de luminosidade. E isso, hoje em dia, é o que eu falei, está ficando meio dúbio, porque você não tem a luminosidade natural, cai, vem à noite, só que as cidades estão iluminadas, né? A nossa casa é muito iluminada, tem pessoas que têm uma casa, então, que à noite é como se fosse dia. Então, realmente, essa questão do preparo adequado para o sono se perde um pouco. E aí são pessoas que realmente vão tender a ter uma maior dificuldade para dormir, ou de ter aquele sono reparador, ou aquela consolidação adequada de memórias. Mas o que eu estou querendo chegar é nesse ponto. Se o nosso corpo evoluiu para reconhecer a hora do sono como sendo a hora da queda de luminosidade, apesar da gente não poder fixar um horário cravado de quando iam dormir, e nem ter absoluta certeza disso, porque tem grupos que se comportam diferente, né? Isso era feito basicamente a partir da queda da luminosidade. Então, quando a noite chegava, a tendência seria das pessoas ficarem mais letárgicas, mais calmas, principalmente não tendo as distrações que nós temos hoje em dia, né? Não tendo que sair para caçar, e então elas naturalmente iriam sendo preparadas para o sono e acabariam dormindo mediante essa queda de luminosidade. Então, isso é o que se tem de informação mais concreta que eu poderia te passar. Uma outra pergunta que chegou é a seguinte: estou dormindo muito profundamente ultimamente, mas me sinto normal até agora. Devo me preocupar? Há algum motivo para as pessoas dormirem mais profundamente do nada? Sim, o sim que eu falo é que há motivo. Agora, com relação a ter que se preocupar, não necessariamente. Depende, tá? Por que eu falo depende? Se esse sono mais profundo, né, você dormir de forma mais profunda, isso está ocorrendo a partir do uso de medicamentos, eu diria que você teria que se preocupar sim, tá? Porque, como já devem ter percebido em outros episódios, eu sou muito crítico ao uso de medicamentos para dormir, por diversos motivos, né? Primeiro, porque uma parte deles não foi feita para essa finalidade. Outro motivo é porque você ter um sono forçado muitas vezes altera as etapas do sono, as fases do sono, e isso pode levar a problemas cognitivos, problemas de consolidação de memória. Então, por alguns fatores, eu sou muito crítico a pessoa estar dependente de remédios para dormir bem. Então, se esse seu sono profundo chegou a partir do uso de alguma medicação, quer seja para dormir ou não, porque às vezes você pode ter uma medicação para alergia que te dá esse sono mais profundo. Então, tudo depende da sua situação. Eu, particularmente, não sou um defensor disso, sabe? De ter o sono profundo, ou um sono que parece bom, mas induzido por medicamento. Isso eu realmente sou muito crítico a isso. Eu acho que se tem algo prejudicando o seu sono, você tem que cuidar desse algo. Você tem que ver o que está causando esses problemas e corrigi-los. E não dar jeitinho para dormir mesmo sem cuidar desse problema. Então, eu sou muito crítico mesmo a esse uso indiscriminado de medicamentos, que muitas vezes é incentivado até por alguns médicos. Não estou generalizando não, mas alguns têm uma defesa desses medicamentos. Mas, agora, se esse processo está ocorrendo sem que você tenha iniciado o uso de nenhum medicamento, né, não começou a tomar antialérgico, não começou a tomar nenhum outro medicamento,
Eu diria que não há com o que se preocupar. Você deveria se preocupar se você estivesse acordando mal com isso, né? Você dorme mais profundamente, mas acorda com enjoos, dores de cabeça. Aí eu diria que você teria que se preocupar sim. Mas se você se sente bem, se sente normal, tá tudo certo, sem uso de medicamento, né? E observe, né? Às vezes você fala, não estou tomando remédio para dormir, mas às vezes foi um remédio que você tomou para uma gripe, para alguma indisposição ou para alguma doença que você teve. Se for esse o caso, nada impede que você converse com o seu médico para trocar os horários, né? Se você toma um remédio no fim da tarde que lhe dá sono, ou na noite, quem sabe tomá-lo de manhã, se sua atividade profissional permitir, né? Porque também não adianta você tomar e ter problemas no seu trabalho por causa de sono. Mas dependendo, o médico pode indicar a melhor solução. O que eu acho importante é que o sono seja muito natural, o mais natural possível, com menos intervenção química possível, justamente para que a sua parte cognitiva fique preservada. Uma outra pergunta que chegou é a seguinte: por que nós sonhamos com aquilo que tememos e, querendo evitar, a gente sonha? Eu já falei isso algumas vezes também quando eu falo sobre memórias, sobre consolidação de memórias. Nós temos uma grande chance e uma grande importância dada pelo nosso cérebro aos fatos para que sejam memorizados quando há algum tipo de envolvimento emocional com os fatos e com as situações que a gente vivencia, né? Então, não importa se as emoções são positivas, são negativas, são de medo, são de aflição, são de angústia ou são de felicidade, não interessa. Tem emoção envolvida, o nosso cérebro dá importância ao fato e à vivência e tenta promover uma assimilação daquilo, né? Porque tudo que demonstra importância, demonstra envolvimento emocional, o nosso cérebro considera importante ter no arquivo dele para uso futuro, em tomadas de decisão, em saber reagir a situações. Então, se você teme alguma coisa, sente medo de alguma coisa, e você vivencia algo que traz à tona esse medo, você está associando uma emoção ao fato ou à vivência em questão. E isso vai mobilizar o teu cérebro a se importar com isso, a querer memorizar isso para guardar como experiência. E essa memorização, eu já expliquei que ela é feita quando? Durante o sono, né? Então, dentre as fases do sono, existe uma, que é a fase REM, onde é feita a passagem do que está na memória de curto prazo para de longo prazo, que é o processo chamado de consolidação de memórias, e que essas memórias com maior carga emocional vão tender a estar nesse processo tranquilamente. Você vai tender a se lembrar delas, vai tender a armazená-las. Então, elas vão ser processadas nesse período do sono. E, apesar de não haver uma comprovação 100%, mas já existem estudos bem consistentes que demonstram que parte do que a gente sonha vem desse processo de consolidação, do processo que o cérebro adota para fazer essa transferência, essa fixação de memórias. Então ele revisa os conteúdos, ele repassa os fatos, ele revive isso para poder ir transferindo de memória. Aí você me diz, poxa, mas nem sempre o sonho é igual ao fato. Às vezes é algo mais fantasioso um pouco, tal, mas referente àquela mesma situação, né? Aquele mesmo medo. Pois é porque além de tudo, nossas memórias são associativas. Eu também já falei sobre isso. Então, ele mesmo que ele não vá memorizar exatamente da forma como a gente vivenciou, mas às vezes ele busca outras coisas que estão na nossa memória para puxar essa sensação para junto delas. Isso realmente pode gerar sonhos ou lembranças que nem sempre são 100% reais, mas que retratam fatos e vivências, experiências e emoções que você viveu. Uma outra pergunta é a seguinte: tem como sonhar sem dormir? Ontem comecei a pensar na hora de dormir e quando abri os olhos haviam se passado 6 horas, mas eu não dormi. Olha só,
Eu lamento informar, mas eu sou capaz de afirmar que você dormiu sim, tá? Primeiro, que você diz que quando abriu os olhos já tínhamos passado 6 horas. Ou seja, você ficou 6 horas de olho fechado só pensando em coisas? É muito pouco provável, né? É muito tempo para que você siga uma linha de pensamento de olho fechado, sem em nenhum momento abrir o olho, ou se virar, ou levantar um pouco, ou trocar de posição. Então, isso já seriam indícios de que realmente você dormiu. Lógico, né? Em se tratando de humanos, como eu sempre falo, eles não são matemáticos, a gente nunca vai ter como analisar ou responder 100%, né, no geral, porque por mais bizarras e diferentes que sejam situações, elas ainda assim podem ocorrer em algumas circunstâncias. Então, eu não sou capaz, sem ter acompanhado a situação, de te afirmar 100%, mas eu diria que 99, 95% de chance de você realmente ter dormido. O que acontece é que algumas pessoas não fazem muito essa distinção do que estão pensando para o que está sonhando em algumas circunstâncias. Às vezes o sonho ele é tão real, ele se dá de uma forma tão linear como um pensamento, que você realmente às vezes não acha que foi um sonho, acha que você estava vivenciando ou que você estava pensando sobre aquilo. Então é o que eu acho que mais provável que tenha acontecido. Você pode ter fechado seu olho, começado a imaginar ou pensar algumas coisas, e aí o seu corpo foi entrando em fases de sono, fase 1, fase 2, fase 3, e mantendo aquela linha de pensamento passando a ser o seu sonho, o seu processamento de memórias. E nisso você deu continuidade a esse mesmo assunto e teve toda a sensação de que você não dormiu. Mas eu lamento dizer, mas a forte chance aí é que você realmente tenha dormido, né? Mas a pergunta é se tem como sonhar sem dormir. Depende do que você considera sonho, né? Sonhar. De fato, não, porque o sonho está atrelado ao sono. Você pode ter estágios de pensamento ou de divagação que são realmente similares, que têm características próximas aos sonhos e que você pode tê-los acordados. Mas eu não diria, eu pessoalmente não classificaria como sonho, né? Então, são situações diferentes com características iguais. Então, você pode ter, sim, diversas situações de ficar imaginando, divagando, como falam aí na gíria, viajando na maionese durante o dia, acordado, mas que não se traduziriam propriamente num sonho. Porque o sonho se dá em uma fase específica do sono, que tem processos do cérebro e do sistema nervoso específicos. Então, nesses momentos durante o dia, enquanto acordado, você não vai passar por esses processos. Então, a gente não poderia classificar da mesma forma. Seriam coisas distintas, apesar de parecerem iguais. Então, é possível? Só que não necessariamente o sonho. E eu diria que realmente a chance de você ter realmente dormido essas 6 horas é muito grande. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu trouxe perguntas e respostas sobre o sono. Essa é a primeira parte. Se você quer enviar dúvidas, críticas, elogios, sugestões, isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 992221003. E não deixe de compartilhar com seus amigos o canal e os episódios que você gostou, pois isso vai garantir a continuidade do projeto. E eu te convido também a visitarem o meu site lá, www.adrianofreitas.com. Tem muitas informações sobre projetos que eu desenvolvo, trechos de aula, palestras e outros materiais. E semana que vem eu retomo aqui esse assunto do sono. Te espero lá, hein?